Olá, eu queria tentar te ajudar na sua leitura do Antigo Testamento, te dando um panorama do Antigo Testamento. Deus, ele se revela ao seu povo, ao povo de Israel e a nós através da história desse povo que é contada no Antigo Testamento. Mas a teologia, ela vai falar de quatro expressões da revelação de Deus, quatro expressões da revelação da pessoa e do caráter desse Deus único e poderoso. A teologia fala da revelação moral, fala da revelação natural, da revelação na história e da revelação final. E a primeira expressão, que é chamada a revelação moral, está lá em Romanos, no capítulo 2, versos 14 e 15, quando o apóstolo Paulo diz que há na consciência de todo ser humano uma intuição a respeito do divino. Mais do que uma intuição a respeito do divino, mas há também uma impressão sobre o caráter do divino que dá a cada um uma consciência, um senso do que é certo, do que é errado, um senso de justiça. E a mesma coisa é dita também pelo autor Eclesiastes, que diz que nós carregamos a eternidade dentro de nós. Essa sensação de que existe algo mais, de que existe alguém, e a isso a teologia chama de revelação moral. A segunda expressão dessa revelação, segundo a teologia, é a revelação natural. O Salmo 119, Davi diz que o céu anuncia a obra das mãos de Deus. Paulo fala em Romanos que Deus se deu a conhecer naquilo que criou e fez, e é assim na tradição judaica. Deus revela a sua sabedoria através de seus atos. Então, estamos falando de um Deus que se revela também na natureza, que se revela na perfeição do universo criado por ele. E a terceira expressão é a revelação na história de Israel. E talvez a história de Israel seja o fundamento principal da revelação de Deus. E a história de Israel é contada no Antigo Testamento. Para ficar mais fácil o nosso entendimento, vamos olhar o Antigo Testamento da seguinte forma. Eu vou colocar uma imagem aí na tela para você, só para você poder entender melhor. Você vai ter na coluna da esquerda da imagem que você está vendo, a gente tem o número 5 e o 12. No meio a gente tem o número 5 e na coluna da direita o 5 e o 12. É bem fácil de memorizar usando essa tabelinha. Aí estão todos os livros do Antigo Testamento, ou seja, os 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Os 5 primeiros da coluna da esquerda, ou o Pentateuco, né? Os 5 do meio, os livros poéticos, e os 5 últimos, os livros proféticos. Os 12 primeiros da coluna da esquerda, os livros históricos, e os 12 últimos na coluna da direita, proféticos. Sendo que a coluna da direita, todas são os livros proféticos, que se dividem em 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Essa divisão não tem nada a ver com o tamanho deles, tá? Se uns eram mais altos que os outros, não tem nada a ver com a importância deles também, mas é que esses profetas maiores escreveram mais do que os profetas que são chamados de menores. Para ficar mais fácil ainda o entendimento, a gente pode dividir o Antigo Testamento da seguinte forma. Os primeiros 17 livros, que estão aí na coluna da esquerda, vão tratar de contar a história de Israel, a história do povo hebreu. Já os livros poéticos falam do sentimento desse povo, das pessoas que viveram essa história. Como, por exemplo, Salmos. Existem nos Salmos de Davi sentimentos e expressões das histórias vividas por eles, mas a história de Davi está lá no primeiro livro de Samuel. Então, se você lê de Gênesis a Esther, você está lendo a história de Israel. Os livros poéticos são a sabedoria, são as poesias, são os louvores das pessoas que viveram essa história. Já os livros proféticos são os sermões que Deus pregou para esse povo que vive essa história. Deu para entender? Se você ler os livros da coluna da esquerda, esses 17 livros, e essa tabela vai estar disponível aí no PDF para você. Então, esses primeiros 17 livros da coluna da esquerda, de Gênesis a Esther, você está lendo a história de Israel. E os 5 livros da coluna do meio são os livros poéticos, são a sabedoria, as poesias, os louvores das pessoas que viveram a história que foi contada. Já os livros proféticos, os 17 livros da coluna da direita, são os sermões que Deus pregou para esse povo que vive essa história. Simples, não é? Mas é importante você ter em mente essa história que é contada. Os livros que contam essa história estão divididos em períodos e é importante que a gente tenha em mente esses períodos. Então, por questão de princípio, a gente sempre começa do começo, da criação, está aí em Gênesis. Gênesis 1 e 2 vão falar da criação. Gênesis 3
vai falar da queda, da expulsão do paraíso, de como o pecado entrou no mundo. E aí você tem dilúvio, Gênesis 6, Gênesis 11, Babel, né? Já em Gênesis 12 começa a história do povo hebreu com a aliança abraâmica, o chamado de Abraão, que depois se tornou, o chamado de Abrão, que depois se tornou Abraão. E a partir de Gênesis 12 começa a se contar essa história da formação deste povo. Aí você vai ver a história de Abraão, a história de Isaac, de Jacó. Então, Gênesis 12 começa a história do povo hebreu, é a aliança abraâmica. Né? Você tem Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, e aí você tem a história no Egito, porque depois de Jacó vem José. A ida do povo para o Egito com a história de José. José vai para o Egito e o pai dele, que é Jacó, e seus irmãos, vêm também para o Egito por causa da fome. E aí vai começar um período onde Israel ficou no Egito escravo por 420 anos. E após esse tempo aparece Moisés. Moisés, que é uma figura extraordinária, Deus opera ali no Egito, a famosa história, a maravilhosa história das 10 pragas, né? O povo celebra a primeira Páscoa com Moisés e aí ele guia esse povo para fora do Egito. O povo de Israel é liberto pelo braço forte de Deus do Egito e ruma em direção à Terra Prometida. 3 meses de viagem entre o Egito e a Terra Prometida. A caminho de Canaã, eles dão uma parada ali no Monte Sinai. Vem a aliança mosaica agora, a aliança abraâmica, então é acrescida da aliança mosaica. Nessa parada no Monte Sinai, eles recebem os 10 mandamentos, recebem os levitas e sacerdotes, recebem o tabernáculo, as instruções sobre o tabernáculo. E os livros de Êxodo, Levítico e Números, eles vão se encarregar de contar essa história para nós. Então, o povo está saindo do Egito, cruza o Mar Vermelho e depois de 3 meses chega a Canaã, a terra prometida, terra que mana leite e mel. E aí a gente já está chegando em Êxodo, o livro de Êxodo. E Moisés, a chegar às margens dessa terra, ele elege 12 espias para investigar a terra. E esses espias vão e quando eles voltam, eles dizem, olha, a terra é boa mesmo, mas ela é habitada por gigantes, o povo lá é muito grande, muito forte, não sei se vai dar para entrar não. E os 12 espias, dos 12 espias que vão, 10 votam em não entrar. Só Josué e Calebe que votam a favor de tomar posse da terra. Eles creem nas promessas de Deus. Deus prometeu que daria essa terra a eles, então ele vai nos dar essa terra. Só que eles são voto vencido. Então o que Deus faz? Ele pega essa geração e bota para andar no deserto por 40 anos. Aí morre todo mundo, menos Josué e Calebe. Ou seja, agora tem uma outra geração, aquela geração que não quis tomar posse da terra e aquela geração estava morta e é nesse ponto da história que nós chegamos em Deuteronômio. Então, essa segunda geração vai parar novamente às portas de Canaã. E antes de entrar na terra, Deus vai renovar com essa geração a sua aliança. Ele vai renovar a sua lei. Por isso que quando você pega a sua Bíblia, você encontra os 10 mandamentos sendo proclamados para o povo lá em Êxodo 20, naquela primeira saída, né, do povo em rumo a Canaã. E você tem os 10 mandamentos de novo em Deuteronômio, no capítulo 5. E o que significa Deuteronômio? Significa a nova lei. Mas não é a nova lei no sentido de mudança, mas no sentido de renovação, de repetição. Moisés vai reunir esse povo e ele vai dizer mais ou menos assim, ele vai falar com eles, olha gente, a primeira geração não quis entrar e peregrinou pelo deserto durante 40 anos e hoje ela já está toda morta, nós somos a segunda geração e nós precisamos decidir se a gente vai entrar ou não vai entrar. Mas antes da gente decidir, deixa eu rememorar para vocês o projeto de nação que Deus quer implantar nessa terra. Então ele dá Deuteronômio, ele repete a lei para essa segunda geração. E vai começar então a conquista da terra prometida. A aliança feita com Abraão e com Moisés é renovada com Josué. Nosso Deus é um Deus de aliança. Então renova a aliança com Josué e Josué diz para o povo, olha, vocês estão aí maravilhados com os muitos deuses dessa terra, mas é bom que vocês decidam com qual Deus vocês vão seguir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos. O mesmo Deus, aquele lá que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, que falou com Moisés. Então,
essa aliança ela vai sendo renovada através do tempo. Eles entram na terra prometida, liderados por Josué, tomam posse da terra e dividem a terra entre as 12 tribos de Israel. Então, eles dividem a terra em quantas partes? Eles dividem a terra em 11 partes. Mas por quê? Porque não são 12 tribos? Não, mas a tribo de Levi não tinha terra. Ela vivia, a tribo de Levi ele vivia da contribuição das outras 11 tribos. Então a terra foi ocupada por 12 tribos, mas dividida em 11 partes. E é nesse período que surgem os juízes. Então, como essa nação que está sendo estabelecida ali é governada? Ela é governada pelos juízes. Então, vamos relembrar para a gente não se perder. Gênesis conta a história da criação, queda, expulsão do paraíso, dilúvio, Babel. E aí entra Abraão em cena. Conta também a história dos patriarcas até a chegada de José ao Egito. Daí os descendentes de Abraão se multiplicam no Egito nesses 420 anos, são libertos por Moisés e essa história é contada no livro de Êxodo. E aí eles param diante de Canaã, refugam, decidem não entrar na terra. E aí Números vai contar a história da peregrinação no deserto. Deuteronômio é a repetição da lei e Levítico ele é o detalhamento da lei que Moisés dá para esse povo. E aí a gente fecha o Pentateuco. E aí chegamos no livro de Josué. Eles entram na terra, então o livro de Josué vai contar a conquista da terra prometida. E o livro de Juízes vai contar como vivia esse povo na terra de Canaã. Terra que eles haviam acabado de conquistar e o último juiz foi um camarada chamado Samuel. Samuel é o último dos juízes. E é ele que recebe uma comitiva do povo dizendo: olha, Samuel, a gente tem observado o povo à nossa volta, as outras nações e todas elas têm um rei, nós queremos um rei também. E Samuel vai até Deus e diz para Deus: olha, Deus, esse povo quer um rei. E Samuel se sente muito triste, pois ele pensa que o povo havia rejeitado ele como líder, mas Deus fala com ele: não fique triste, Samuel, pois esse povo não está te rejeitando a ti como líder, mas está rejeitando a mim como Deus. Uma vez que Israel pede um rei, aí ele entra em um período que podemos chamar de Reino Unido. Eles ficam mais ou menos 400 anos sendo governados por juízes, mas agora as 12 tribos passam a obedecer um só rei. O primeiro rei é Saul, 40 anos, o segundo é Davi, 40 anos, o terceiro Salomão, 40 anos. 40 anos de reinado para cada um deles. Isso como Reino Unido. Israel é um povo só, uma terra só, um rei só, mas quando Salomão morre, Roboão, seu filho, assume o trono, e ele reúne os seus conselheiros para decidir o que ele iria fazer com o povo, pois o povo estava cansado por causa da alta carga de impostos. Se a gente olhar para a história, para construir um templo como que Salomão construiu, e aí num palácio como que ele construiu, o povo deveria estar pagando muito imposto mesmo, trabalhando muito. Então Roboão chega para os conselheiros mais velhos, que eram conselheiros do seu pai, e pergunta o que ele faria com esse povo. E eles aconselham para que ele pegue e leve com o povo, pois o povo já está extenuado, está cansado. Mas os conselheiros, os amigos deles que eram mais jovens, falam o contrário. Eles falam: olha, se você pegar leve, o povo vai achar que você é frouxo. Então Roboão decide ouvir seus amigos e apertar mais com o povo. Ele resolve multiplicar a dor deste povo e ele diz assim: ó, fala para o povo que a coxa do meu pai será como meu dedo mindinho. Então, parece um cara chamado Jeroboão e lidera uma revolta e aí o reino se divide. Norte, Israel, Ruben, Simeão, Levi, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Asser, Naftali e Manassés. 10 tribos. Capital do reino do norte, Samaria. Sul, Judá e Benjamim. Capital do reino do sul, Jerusalém. E é nesse tempo do reino dividido que surgem os profetas. O reino do norte teve uma sucessão de 19 reis, já o reino do sul teve uma sucessão de 20 reis. Desses 20 reis do reino do sul, 8 foram fiéis a Deus. Do reino do norte, nenhum foi fiel a Deus, 0. Então, em 722 a.C., a Assíria invade o reino do norte, a Síria, cuja capital é Nínive. Aí os profetas vão para o reino do sul e começam a alertar o povo e falar: olha, vocês viram o que aconteceu lá no reino do norte, eles não obedeceram a Deus, vocês viram o que aconteceu com eles, então é melhor vocês se arrependerem, deixar essa idolatria, deixar essa imoralidade, se voltar para Deus, vocês se aprumem e ajeitem as coisas. Mas ainda assim esse povo continua ignorando a Deus. E a Babilônia, em 587 a.C.,
invade o Reino do Sul, invade Jerusalém, destrói o templo de Deus, e eles pegam a nata daquele povo, ou seja, das tribos de Judá e Benjamim, as duas tribos que formavam o Reino do Sul, eles pegam o melhor daquele povo e levam cativo para a Babilônia. Então a Babilônia leva esse povo para o exílio e lá na Babilônia coloca eles para trabalhar. Aí o cativeiro babilônico dura 70 anos. Então primeiro veio o Império Assírio, invade a terra, manda todo mundo embora e ocupa a terra. Depois vem o Império Babilônico, invade a terra, leva as pessoas embora, mas deixa a terra lá. E agora vem o Império Persa. E a política do Império Persa era a seguinte: eu não quero nem seu território, muito menos o povo trabalhando aqui na minha terra. Eu quero esse povo lá na terra deles trabalhando e mandando dinheiro para nós. E se você pensar, eles foram mais inteligentes, porque a Assíria dominou o território, mas dispensou a mão de obra escrava, mandou o povo embora. A Babilônia aproveitou a mão de obra, mas dispensou o território. Já os assírios pensaram, os persas pensaram, deixa esse povo lá na terra deles, cultuando o Deus deles, comendo a comida deles, mas que mandem o dinheiro para nós. Então, durante o governo persa, o povo que estava no cativeiro babilônico volta para Jerusalém. E é nesse período que surgem esses personagens maravilhosos. Ester, a rainha da Pérsia. Vocês se lembram de Ester, né? Ester foi rainha na Pérsia. Ester tem um papel fundamental na história junto ao rei da Pérsia para fazer o povo de Israel voltar para sua terra. Tanto que Mordecai, ele diz para ela, foi para esse tempo que Deus te colocou aí no palácio. Surge também Zorobabel que reconstrói o templo. Neemias, que reconstrói os muros da cidade de Jerusalém. Esdras que traz o povo de volta e renova novamente a aliança com esse povo. Após essa volta do povo de Israel para sua terra, há 400 anos de silêncio, que são representados aí na sua Bíblia pela página branca que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. E esse silêncio dura até que surge João Batista e apronta para um camarada e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o desejado de todas as nações. O Messias chegou, Jesus de Nazaré. E essa é a revelação final. A revelação final de Deus é a chegada de Jesus. E a gente vai olhar isso no panorama do Novo Testamento. Então, essa é a saga de Israel. E é importante que você tenha noção do seguinte, né? Eu penso que o período de Gênesis não dá para a gente datar, mas existem pessoas que acreditam que a humanidade tem 6.000 anos, mas essa não é uma discussão para agora. Alguns estudiosos apontam um período de 2.000 anos entre o dilúvio e os patriarcas, mas esse período da criação, Adão e Eva, não se tem uma data, apenas a partir dos patriarcas que se tem datas definidas, e nós estamos falando de 2.000 anos antes de Cristo. No êxodo do Egito, nós estamos em 1400 a.C., o Reino Unido por volta de 1000 a.C., por isso que os profetas eles começam a aparecer por volta de 800 a.C., por isso eles estão divididos em profetas pré-exílicos, exílicos, pós-exílicos. Pré-exílicos foram os profetas que alertaram o povo, que avisaram: olha, Deus vai castigar vocês se vocês continuarem agindo assim. Isaías é um exemplo deles. Tem os profetas exílicos, né, que surgiram dentro do exílio, e Daniel é um exemplo deles. Quando Daniel prega, ele já está lá na Babilônia. E tem os pós-exílicos, Ageu, Zacarias, Malaquias. Estes escreveram para confirmar a aliança de Deus com o seu povo. E aí em 722 a.C., a invasão do Império Persa, 722 a.C., invasão do Império Assírio, Reino do Norte, 587, invasão do Império Babilônico, né? Por volta do ano 500, a volta a Jerusalém, a reconstrução dos muros da cidade, a renovação da aliança com Esdras, e vem os 400 anos de silêncio até Jesus Cristo. Se você tiver esse quadro em mente, quando da leitura do Antigo Testamento, vai ser mais fácil você se localizar na história. Por exemplo, se você está lendo 1º e 2º Reis, você sabe que você está na época do reino dividido. Mas se você está em 1º e 2º Samuel, que fala de Saul, que fala de Davi, você está falando do período do reino onde Israel está unido. Se você está lendo Josué, você está na conquista da terra e, portanto, na era dos juízes e assim por diante. Então, temos esses blocos, ou seja, patriarcas, José do Egito, libertação com Moisés, 40 anos no deserto, conquista da terra, juízes, Reino Unido, reino dividido, exílio, volta do exílio, 400 anos de silêncio, Jesus.
Conhecer e entender essa história é muito importante para nós, porque essa história é para demonstrar para esse povo e para nós o caráter desse Deus único, a identidade desse Deus todo-poderoso. É Deus se revelando através da história do povo de Israel no Antigo Testamento, e o mais maravilhoso é que toda essa história caminha para a revelação final, Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É nessa história que Deus é percebido e que Deus se revela. Então que você tenha uma boa leitura e que você possa permanecer junto ao nosso plano de leitura durante todo o ano. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.